Deus. Graça e paz, amados. Boa noite, tudo bem com todos? Glória a Deus. Estamos reunidos mais uma vez para nos alegrar no Senhor. Amém? Você está com expectativa nessa noite? Você está com seu coração aberto para dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor? Está preparado para receber aquilo que Ele tem para a sua vida nessa noite? Amém? Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, somos gratos, Pai, e nos sentimos privilegiados, Senhor, em poder te servir, em poder te honrar, em poder, Senhor, reconhecer quem Tu és em nossas vidas, Pai. Obrigado pelo Seu amor sendo derramado nesta noite. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, Pai, nos conduzindo em todas as coisas. Obrigado pela palavra poderosa, Pai, para fazer, Senhor, aquilo que tem para realizar em cada coração, segundo a necessidade de cada um, Pai, segundo aquilo que está em seu coração para nós, Senhor. Recebe cada louvor, Pai, recebe como cheiro suave, Senhor, as suas narinas. Somos, Pai, teus filhos amados, Pai, reconhecendo a Tua grandeza sobre nossa vida, Senhor. E aqui está a Tua igreja para te louvar, para te servir, para te honrar, Senhor, com aquilo que cada um de nós temos, Pai. Como a Tua palavra diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. E aqui com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, nós queremos entregar a Ti, Pai, aquilo que é Teu por devido, Senhor. Em nome de Jesus, com toda a alegria no nosso coração, com todo entendimento, Pai, nós possamos Te louvar, Te adorar, nos render, Senhor, diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louva ao Senhor com as palmas. Amém? Somos um povo escolhido por Deus, chamados para excelência. Eu tenho tudo da vida de Deus, pois hoje eu sei quem sou. Somos um povo escolhido por Deus, chamados à excelência. Eu tenho tudo da vida de Deus, pois hoje eu sei quem sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Nele eu estou, nada me faltou. Hoje eu sei quem sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Nele eu estou, nada me faltou. Hoje eu sei quem sou. Eu ando em milagres, eu ando em poder. Tenho o favor do céu. Hoje eu sei quem sou. Eu ando em milagres, eu ando em poder. Tenho o favor do céu. Hoje eu sei quem sou. Com as mãos. Oh, 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 oh. Aleluia. Hoje eu sei quem sou. Oh, oh, oh. Hoje eu sei quem sou. Somos um povo escolhido por Deus. Pra quê? Pra excelência. Eu tenho tudo da vida de Deus, pois sou
eu sei quem sou. Eu ando em milagres, eu ando em poder, tenho o favor do céu. Hoje eu sei quem sou. Vamos lá. Oh, 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 obrigado, Senhor. Aleluia. Hoje eu sei quem sou. Vamos declarar mais uma vez. Eu sou o quê? Eu sou santo. Eu sou justiça de Deus. Rico. Eu sou a imagem do Pai. Eu ando em milagres. Aleluia. Somos um povo rico em Deus. Aleluia. Tenho o favor do céu. Hoje eu sei quem sou. Eu ando em milagres. Tenho o favor do céu. Hoje eu sei quem sou. Eu ando em milagres. Eu ando em poder. Tenho o favor do céu. Hoje eu sei quem sou. Oh, 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 oh. Hoje eu sei quem sou. Oh, obrigado, Senhor. Oh, hoje eu sei quem sou. Aleluia. Eu sei quem sou em Deus. Aleluia. Somos a igreja triunfante, amém? Vive milagres após dia. A provisão para mim, a provisão para você, todos os dias da nossa vida. Vamos declarar. Há uma dança de vitória em meus pés. Olha os seus pés, diga assim, ó, há uma dança. Há uma poderosa fé em minha voz. Há milagres no meu riso sobrenatural. Vivo extraordinário no poder de Deus. Por quê? Porque o maior, declare, o maior habita em mim. O maior habita em mim. Esta é minha vitória. Minha fé que sempre vence. Minha fé em Deus, na palavra
quem tem a fé, para quem tem a palavra de Deus. Esta é minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus. Mais uma vez, esta é minha vitória. Isso mesmo, declare. Minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus. Esta é minha vitória, minha fé. Sim, Senhor, confiamos. Fé em Deus, na palavra. Aleluia! Bom, se você acredita nisso que você cantou, dê um glória a Deus. Amém. Graças te damos, Pai. Obrigado, Senhor. Oh, te amamos, Pai, porque Tu és galardoador daqueles que o buscam. Te amamos, Senhor. Amém. E Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Amém? Você veio aqui buscar mais do Senhor hoje? Amém. Então você crê que Ele existe? Então você vai ser recompensado. Amém. Aquilo que você precisa, aquilo que você deseja, no Senhor é possível. Amém? No Senhor é possível. Amém, irmãos? Podem se assentar. A gente vai dar continuidade ao nosso culto agora nesse momento com dízimos e ofertas. Amém? Porque também é uma expressão de louvor, de gratidão ao nosso Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 6, diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo estiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Sabe, irmãos, um coração alegre é a chave. Um coração grato no Senhor é a chave, irmãos. Amém? Muita gente acredita que Deus existe, mas poucos acreditam que Ele pode se tornar e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? É interessante, irmãos, porque a respeito de dízimos e ofertas, também as coisas funcionam assim. Não é pela necessidade que talvez a igreja, a congregação, ela esteja precisando. Sabe, não é pelo constrangimento do pastor estar aqui nesse momento agora falando sobre dízimos e ofertas, mas é por alegria, por gratidão. Amém? Porque você tem um Deus que te ama, que te serve a cada dia. Amém? Que faz prosperar o teu caminho, irmãos. No versículo 8 ele diz assim: Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Superabundeis em toda boa obra. Ele é capaz de fazer muito mais. Amém? Sabe, quando entregamos dízimos e ofertas, eu sempre gosto de falar, fazemos isso por uma gratidão àquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por quem Ele é. Amém? Então, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, se sinta à vontade para poder estar depositando na salva. Amém? E venha com esse entendimento, irmãos, que o Senhor é bom. Deus dá semente ao que semeia e pão para
semente ao que semeia e pão para alimento. Amém, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Pai, que foi derramado em nossos corações, Pai. Por esse amor, Pai, que nos aperfeiçoa a cada dia mais, Pai. Que tem nos ensinado, Pai, a te honrar, Pai. A te amar, Senhor. A te colocar, Pai, em primeiro lugar em nossas vidas, Pai. Pai, receba esses dízimos e ofertas, Pai, como ações de graça, Senhor Deus Pai. Como uma aroma suave, Pai, que foi entregue pelos teus filhos, Pai. E sabemos que o Senhor pode fazer muito mais, Pai, sobre a vida de cada um deles, Pai. Porque não faltará semente para que eles continuem semeando, e nem pão para alimento. Pai, obrigado porque, Deus, Tu és Pai. Tu és o nosso Pai. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bom, temos alguns visitantes hoje na igreja, né? Algumas pessoas que já vieram mesmo pela primeira vez, né? Gostaria primeiro ali o irmão no canto Lucas, amém. O esposo da Alexandra, Michael, amém. Primeira vez que ele está aqui no culto com a gente, no domingo, né? E o casal de pais da Stefânia, amém. Qual é o nome mesmo de vocês? Repetem, por favor. Adriana e Reginaldo. O que a igreja vai dizer para eles? Amém. Sejam bem-vindos, amém. Aquilo que o Senhor tem para a vida de vocês, receba. Amém? Receba. Glória a Deus. Amém, irmãos. Temos aniversariantes essa semana, né? É, né? Por que ficou assim? Um pouco tímido? Não, né? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Levanta aí. Vamos estar orando pela sua vida. Pode ficar aí mesmo, fica à vontade. Irmãos, estenda a sua mão para ele. Amém. O Vinícius é uma pessoa que tem servido a nossa igreja, tem nos abençoado com aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por mais um ano sendo acrescentado na vida do Vinícius, Pai. Obrigado, Pai, por um ano de paz, Pai, de alegria, Senhor Deus, Pai. Ele vivendo, Pai, a plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem para ele, Pai, nessa estação. Senhor, obrigado, Pai, porque provisão, Pai, já está disponível, Pai, para tudo aquilo que ele deseja, Pai, desempenhar, que ele deseja conquistar, Pai. Rendemos graças a Ti, Pai, nos alegramos, Pai, juntamente com Ele, Pai, por mais esse ano, Pai, sendo acrescentado na vida dele, Pai. E que o Senhor, Pai, sempre, Pai, o conserve, Pai, como um jovem, Pai, firme, Pai. Firme, Pai, na Tua palavra, Pai, nos Teus princípios, Pai. E que ele seja, Pai, sal, que ele seja luz, Pai, onde ele estiver, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Uma salva de palmas para ele. Amém. Parabéns, viu? Irmãos, no sábado a gente teve, né, uma celebração de casamento aqui na nossa igreja, né? No nosso humilde lugarzinho. E eu gostaria de chamar o casal, né? O novo casal, amém? Que foi apresentado ao Senhor, né, nesse final de semana. Que firmou uma aliança com o Senhor, amém? Devair, né? No sábado eu errei o nome dele, mas acontece, né, com algumas pessoas, não com todos, mas com algumas, né? Comigo. E a Érica. Amém, irmãos? Então eu gostaria que a gente estivesse orando pela vida desse casal, amém? Um casal que tem encontrado no Senhor, né? Um aconchego, né? Tem encontrado no Senhor uma fortaleza, amém? E tem se moldado para cada dia mais estar honrando ao Senhor. Amém, irmãos? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do Devair. Pai, obrigado pela vida da Érica, Pai. Pai, com essa expressão, Pai, que eles têm tido, Pai, em honra, Pai, em gratidão ao Senhor, Pai. Oramos, Pai, para que eles desfrutem, Pai, e desenvolvam cada vez mais o relacionamento deles, Pai, debaixo da Tua palavra, Pai. Pai, sendo guiados pelo Teu Espírito. Senhor, obrigado, Pai, por provisão, Pai, chegando na casa deles, Pai. Pela casa deles, Pai, sendo um canal de bênção, Senhor Deus, Pai. Por outros casais, Pai, vendo, Pai, na vida deles, Pai, esse testemunho, Pai, que o Senhor tem permitido eles desfrutar, Pai, em tudo aquilo, Pai, para a Tua honra e glória, Senhor Deus, Pai, que pessoas sejam alcançadas, Pai, em nome de Jesus, Pai.
Rendemos graças a Ti, Pai, por esse novo casal, Pai, por essa família, Pai, que Você chegou a nós, Pai, tem nos confiado, Pai, a vida deles, Pai, no sentido do pastoreio, Senhor. Obrigado, Pai. Amém. Amém, irmãos? Uma salva de palmas para eles. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. A gente vai ter mais um momento de louvor. Amém. Em seguida, a Josélia ela vai estar ministrando a palavra. Amém. Com certeza vai ser mais uma grande oportunidade da gente receber do Pai aquilo que Ele tem para nós hoje como um alimento. Amém, irmãos? Aleluia. Pode colocar de pé mais um pouquinho, amém? Aleluia. Tu és bom, Senhor. Nos alegramos em Ti, Deus. Louva o Senhor comigo. A Ti
sei quem Ele é na sua vida. Ele é o seu protetor. Ele é sua torre forte. Ele é o teu abrigo. Libertador, libertador. Ele é teu protetor, protetor. Não há ninguém como tu, Senhor. Nos rendemos a ti, Senhor. Tu és o meu lugar seguro, minha torre forte. A quem eu temerei, a quem eu temerei. Tu estás comigo, com braço forte. Ele é teu braço forte. Oh, não me abalarei. Declare isso. E do Senhor, tu és. Obrigado, Deus. Tu és protetor em todo tempo, Pai. Oh, torre forte, meu socorro, tu és meu Deus. Levante a sua voz. Tu és meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Em todo tempo vem de ti. Oh, meu socorro vem de ti. Oh, minha proteção vem de ti. Oh, a provisão vem de ti. Oh, a alegria que eu preciso vem de ti. É força que você precisa. Tua minha força vem de ti. Oh, a alegria vem de ti. Oh, meu grande El Shaddai, meu Adonai, o Deus da provisão. Aleluia. Obrigado, Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, amado. Eu sei que você tem uma canção aí no seu coração. Só mais alguns minutinhos. Você pode fechar teus olhos, levantar suas mãos. É você e Deus agora. Esquece quem está do seu lado. Esquece o que ficou lá fora. Esquece o que você tem que fazer amanhã. Esquece a louça que ficou em casa, a janta que você ainda vai fazer. Esquece tudo, amado. Não deixa as coisas naturais roubar o seu tempo com o Senhor. Fecha teus olhos. Fala aquilo que está no seu coração. Você não precisa o tempo todo. O louvor está te guiando. Tem momentos em que você vai querer falar algo para o Senhor. Então faz isso agora. Você já foi inspirado com bons louvores. Você já foi inspirado com uma excelente adoração. Então existe algo no seu coração agora. Uma nota de gratidão, de reconhecimento, de louvor, de ações de graça.
você não sabe o que falar, diga apenas que o ama. Comece assim dizendo: eu te amo, Senhor. E deixa o Espírito Santo, deixa o teu Espírito fluir. Obrigada, Senhor. Nós te amamos, Pai. Nós te adoramos. Nós somos a tua igreja, reunida nesse lugar. O Senhor, eu sou contigo, não te abandonarei, não te desampararei. Apenas fica na minha presença, apenas fica na minha presença. Oh, o que você precisa? O que você precisa? Nunca te abandonei, nunca te desamparei. Eu sei que sentimentos de abandono têm chegado, de desamparo. Ei, mas eu nunca te desamparei, diz o Senhor. Eu nunca te desamparei, diz o Senhor. Eu sou o teu consolo, eu sou o teu abrigo, eu sou o seu descanso. Eu sou o seu travesseiro de noite, eu recolho cada lágrima sua. Eu sou o teu consolo. Eu sou o teu consolo, diz o Senhor. Eu sou o teu consolo, diz o Senhor. Não busca no natural aquilo que só em mim você vai encontrar. Não busca satisfações que você sabe que só em mim você vai encontrar. Aprende a se render à voz do meu Espírito. Aprende a se render. Aprenda a se render. Aleluia. Aleluia. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada pela tua presença, Pai, nesse lugar. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Oh, obrigada, Senhor, porque nunca sairemos os mesmos quando nos expomos à tua presença. Quando nos expomos, Senhor, à tua palavra, quando nos rendemos, Pai, sem reservas diante de ti, Senhor. Nunca mais os mesmos, nunca mais os mesmos. Aleluia, 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 amém, amado. Você pode sentar, amém? Obrigado, louvor. Aleluia, aleluia, obrigada, Senhor, aleluia. Senta, mas não se desliga, porque o Senhor ainda está tratando e vai continuar tratando com o seu coração. Eu sei que a gente para, vamos dizer assim, assistir, né? A ministração. Mas sabe, amados, enquanto eu estou falando aqui se tiver o quê? 30, 31, 32, não sei. Tem 32 aí ministrações simultâneas acontecendo. Porque quando a gente está com o coração ligado, com expectativa, amado, o Espírito Santo está tratando conosco individualmente. Se eu pedir para você fazer um resumo aí de tudo que eu falei, que Deus falou, que o Espírito Santo falou aí no seu celular, você escrever, depois você compartilhar com a gente, você, meu Deus, eu não falei nada disso no culto. Mas foi o Espírito Santo simultaneamente tratando com você, enquanto eu estava aqui liberando as palavras. É por isso que é importante a gente estar conectado com o Senhor. Amém, amados? Vai haver uma ministração aí personalizada para você. Você e o Espírito, apenas fica ligado. Amém? Se você tem grandes expectativas, amados, saiba que você não vai sair da mesma forma, nem do mesmo jeito, da mesma maneira. Porque Deus ama expectativas. Porque Ele, mais do que nós mesmos, Ele quer preencher as nossas expectativas nele. Ele é o maior interessado. Amém? E sabe, amados, a gente tem falado nesse mês de julho, mês 7. Eu sempre confundo junho e julho. Sobre manifestações do Espírito, sobre a importância do mover do Espírito, unção. Então, começamos esse mês falando disso. Eu sei que tem sido apenas nas quintas-feiras que a gente está
priorizando esse ensinamento, mas o Senhor falou comigo para falar também alguma coisa hoje à noite. Então, quando ouvir a voz do Senhor, vamos seguir aí. Eu sei que nem todos têm vindo nas quintas. Então, amado, isso é apenas para você ser, como é que eu vou dizer? Chacoalhado. Eu ia dizer, no Nordeste, não, futicado. Futicado é uma palavra mineira, né? Futicado. Você vai ser futicado aí, ó, onde você está. Instigado a você a saber mais sobre esse assunto. Vim nos cultos de quinta, amado, se você puder, para aprender mais da palavra, desse ensinamento. Amém? Eu queria que você abrisse lá em Atos, capítulo 2. Na quinta-feira passada, o pastor ministrou uma introdução sobre esse assunto, muito interessante. E a gente vai continuar algumas coisas nessa noite. Não vou me estender muito, amém? Porque nós temos aí várias semanas para falar sobre esse assunto. Atos capítulo 2. Fala aqui nesse capítulo sobre a descida do Espírito Santo. Amém, amados? E não vou ler aqui todo o capítulo, porque acredito eu que a maioria, né, todos já sabem da descida do Espírito Santo, né, quando houve no dia de Pentecostes ali o batismo, né, que houve, revestimento de poder daquelas pessoas que estavam ali. E eu quero focar só em algo que é o discurso de Pedro. Quando aquelas pessoas, amado, quando o Espírito Santo desceu e aquelas pessoas começaram a falar em outras línguas, era dia de Pentecostes, e eles estavam aqui em Jerusalém, eles receberam pessoas de todas as nações daquela época, né? Então, várias pessoas de várias partes das nações estavam ali reunidas. E houve quando o Espírito Santo desceu, que houve o batismo do Espírito Santo ali, aquelas pessoas foram revestidas de poder, começaram a falar em novas línguas. Aquilo serviu de espanto para as pessoas que estavam lá. E é interessante, amado, que as pessoas começaram a pensar que os discípulos estavam bêbados. Eu acho interessante frisar essa questão de que eles pareciam que estavam bêbados, porque eles estavam não só ouvindo algo, mas eles estavam vendo algo. Eles estavam não só ouvindo, mas eles também estavam vendo. Vendo e ouvindo. Eu não sei se alguém aqui fala algum outro idioma além do português. Alguém fala? Inglês, francês, espanhol, algum outro idioma? Ana? Oh. Ela fez assim. Mas se eu começar a falar em francês, espanhol e inglês aqui para vocês, vocês vão achar que eu estou bêbada? Não, né? Vocês iam ficar talvez assustados, pensando, acho que ela está falando para a plateia errada, ela devia estar no outro lugar. Mas sabe, amados, que só o fato daquele povo estar orando em outras línguas não queria dizer que eles estavam bêbados só por isso? Ainda que aquelas pessoas olhassem e falassem assim, eu não estou entendendo o que ele está falando, mas como a gente está num evento aqui, vamos dizer, de missões, pessoas de várias nações aqui, um evento missionário, dia de Pentecostes, pode ser que ele está falando num idioma desconhecido, que eu não conheço. Eles estão aqui conversando entre eles, né, num idioma que eu não conheço. Só que eles achavam que os discípulos estavam bêbados porque eles estavam vendo e ouvindo algumas coisas. E Atos capítulo 2, versículo 33, Pedro se levanta e começa a falar a respeito do que está acontecendo naquele lugar. E ele fala o seguinte, versículo 33, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Ou seja, nesse discurso aqui, ele começa a destrinchar o que foi dito pelo profeta Joel, de que nos últimos dias Deus derramaria sobre toda a carne do seu Espírito, e ele começa a explicar o que era aquilo que eles estavam vendo e ouvindo. Então, aquelas pessoas, amados, elas não estavam agindo, digamos assim, de uma forma muito normal. Elas estavam bêbadas com
o espírito, embriagadas com o espírito. Elas estavam agindo como pessoas embriagadas mesmo, mas não de vinho, mas do espírito. Elas estavam rindo, chorando, pulando, deitado no chão, rolando na grama, dando gargalhada, abraçado um com o outro, e o povo e falando numa língua que ninguém entendia. E aí Pedro se levanta e fala: olha, isso que vocês estão ouvindo e vendo é a promessa do Pai. A promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo finalmente desceu. E sabe, amados, que desde o dia de Pentecostes até os dias de hoje, o Espírito Santo está aqui, porque a Bíblia fala que ele tem um ministério. O Espírito Santo está aqui na terra para auxiliar a igreja a cumprir o propósito dela. Sabe que aquele derramado do Espírito só não aconteceu naquele dia apenas? Sabe que os dons, as manifestações do Espírito, falar em outras línguas, cura, salvação, tudo isso, amado, é para os nossos dias hoje? Às vezes eu escuto algumas pessoas falando que elas precisam se consertar antes para receber o batismo do Espírito Santo. Não, eu estou cheia de defeitos, de falhas, eu ainda não mereço. Eu preciso me consertar primeiro. E eu até entendo a intenção com que a pessoa fala isso, mas, amados, o Espírito Santo ele veio para nos auxiliar a ser pessoas melhores. Não tem como eu melhorar sem o Espírito Santo, sem a ajuda dele. Não tem como eu ser uma pessoa melhor sem os frutos do Espírito na minha vida. Então, quando eu nasci de novo, eu recebi as sementes, que são os frutos, a capacitação do Espírito, para que eu produza amor, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, paciência. Isso são frutos de um espírito, meu espírito recriado. E quando eu nasci de novo, o Espírito Santo veio habitar em mim. Ou seja, ele não está mais na condição de uma visitação do Espírito como era na Antiga Aliança. Na Antiga Aliança, no Velho Testamento, o Espírito Santo vinha sobre algumas autoridades, reis, sacerdotes, profetas, com uma certa medida, para que eles exercessem aquilo que estava proposto para aquele momento. Então o Espírito vinha sobre eles, capacitavam eles, eles faziam aquilo que tinha que ser feito e o Espírito Santo saía, não poderia ficar. Por quê? Porque eles não tinham nascido de novo. Mas nós, amados, que nascemos de novo, temos o Espírito Santo dentro de nós, habitando em nós, fazendo morada em nós. Amados, isso é precioso demais. Se com uma visitação o Espírito Santo fazia aquelas pessoas através daquela unção que era derramado com uma medida, aquelas pessoas faziam o que faziam. Imagina nós que temos Ele morando dentro de nós. Amém? Então, quando a gente nasce de novo, quando a gente se converte, recebe Jesus, confessa Jesus, o novo nascimento acontece no ato em que nós confessamos a Jesus como nosso Salvador. Nesse momento, nosso espírito é religado à presença de Deus. Porque o pecado tinha desligado o homem. Então, nosso espírito é religado. O Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E aí se cumpre aquele versículo: do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior. O novo nascimento, amado. Do seu interior fluirão rios de água viva. Por quê? Porque o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Amém? Então, amados, isso foi só uma introdução para mais na frente algo que eu quero falar para vocês entenderem. O Espírito Santo, então, foi derramado aqui. Desde então, ele está morando em nós. Então, a gente não precisa orar dizendo: Senhor, vem me visitar. Senhor, Espírito Santo, vem me visitar. Senhor, não vai embora. Está tarde, fica mais um pouco. Não, amados, porque o Espírito Santo ele não vem mais como um visitante. Ele agora fez morada dentro de nós. Amém? Então, lá em 1 Coríntios 12, a gente vai ver a respeito dos dons espirituais. A gente sabe que existem os frutos do Espírito, não é? Você pode abrir lá em 1 Coríntios 12. E a gente falou um pouco sobre frutos, né? Algumas temporadas aí passadas, algumas semanas passadas.
sobre os 9 frutos do Espírito, que é o fruto do meu espírito recriado. Amém? Então, o meu espírito é quem produz esses frutos. Como que ele produz? O Espírito Santo me capacitando. Amém? Então, às vezes a gente olha uma pessoa lá fora, uma pessoa que não tem Deus, e a gente espera que ela haja com paciência, com amor, com mansidão, como a gente age, nós cristãos amados. Eles não vão agir como a gente tem que agir, porque eles não têm o mesmo Espírito que habita em nós. Isso traz para nós uma responsabilidade maior, porque se eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho que ser exemplo para eles. Eu tenho que ter domínio próprio, paciência, mansidão, longanimidade, pavio longo. Você sabe o que é isso? Pavio longo? Quem é pavio curto, amado, é o povo no mundo. Crente é pavio longo. Agora, isso vem de nós mesmos? Não. Vem da capacitação do Espírito dentro de nós. Então, a gente não ora mais, Senhor, me dá paciência, porque hoje eu vou estourar. Não, amado, a gente não ora pedindo paciência, porque a paciência já está dentro de você, como semente. E é você que faz essa semente brotar, crescer, germinar, amadurecer. Quanto mais a gente ora, pedindo paciência, mais circunstância para a paciência Deus vai nos dar, para que a nossa paciência seja completada. Não queremos ser paciente, então vem a circunstância, para que eu haja com paciência. Porque não adianta eu orar, Senhor, me dá mais amor, mais paciência, mais humildade, e não tem circunstância para eu praticar a palavra. Eu vou me tornar um crente maduro quando eu estou diante da circunstância, lidando com ela, passando por ela e vencendo. Então, conforme eu vou vencendo cada circunstância, cada etapa, amados, eu vou me fortalecendo na fé. Eu vou me fortalecendo na paciência, no amor, no perdão. É perdoando que a gente se fortalece. Não é dizendo, Senhor, me ajuda, Senhor, eu não consigo. Pode, porque já está dentro de você a capacidade. É você se levantar, amado, em fé e ousadia. Senhor, não estou sentindo nada, não tenho vontade de perdoar, não tenho vontade de amar, não estou com vontade de ter paciência nenhuma, mas por causa do teu Espírito que habita em mim e me capacita, eu faço pela fé. Eu vou começar a fazer pela fé, porque eu sei, Pai, que vai ter resultado. E não desiste até aquilo ser gerado dentro de você, amado. Como uma criança mesmo, ser gerado dentro de você. Não larga, não deixa a circunstância dar a última voz. Que você seja a última voz. A última palavra tem que ser a sua diante da circunstância. Amém? Lembra disso, é a sua palavra. A sua palavra cheia da palavra do Senhor. A sua boca é como uma espada. Amém? Então, isso são os frutos. Frutos do Espírito. E aqui a gente vai falar dos dons do Espírito. Então, aqui em 1 Coríntios 12, diz assim, Paulo falando a respeito dos dons espirituais, o apóstolo Paulo, ele diz assim, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Essa palavra, amada, ignorantes, não é uma palavra no sentido pejorativo, de Paulo dizer assim, seus ignorantes, não é isso. Mas ele está falando, amado, de ignorante, de você não saber discernir a respeito dos dons espirituais. Então ele fala assim, eu não quero que vocês fiquem sem esse conhecimento de tamanha importância, não sejam ignorantes sobre esse assunto. Versículo 2, ele fala assim, sabeis que outrora, quando erais gentios, ou seja, quando vocês não tinham nascido de novo, não tinham Jesus na vida de vocês se deixavam conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém fala que pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Versículo 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos,
a outro variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Amém? Sabe, amados, ele fala aqui que é o Espírito quem opera tudo em todos. Amém? E eu gosto de exemplificar essa questão do Espírito Santo atuando como a eletricidade. A eletricidade, amada, ela promove o quê? Diferentes operações. Não é verdade? Vamos dizer assim? Digamos que o Espírito seja a eletricidade, e essa eletricidade, ela opera em contato com o homem de uma forma diferente. Ele regenera, ele santifica, ele dá vigor, ele ilumina e ele reveste de dons. Amém? Então, essas são as operações do Espírito. Então, existe um poder agindo por dentro de nós, amém? De uma forma, podemos dizer assim, singela, discreta, mas profunda também, que é a atuação do Espírito dentro de nós, amém? Mas existe um poder também que nos move por fora. E esse poder, amados, ele pode agir de uma forma, de fato, estarrecedora, muitas vezes, atordoante, que abala as nossas estruturas. E literalmente faz tremer o nosso corpo físico. Não precisa ficar com medo. Existem momentos que sentimos esse poder, de fato. O nosso corpo, ele sente esse poder. Mas também existem momentos que a gente não sente nada, mas a gente percebe que esse poder está lá. Amém? Aleluia. Então, o que a Bíblia chama de manifestações do Espírito? São 9 dons que a gente pode classificar de uma forma mais didática para a gente entender melhor. A gente está num culto de ensino, amém? A gente vai dividir aqui, o pastor falou sobre isso, mas ele citou apenas na quinta-feira os dons. Ele não detalhou, porque ele sabe que nos próximos cultos a gente vai falar disso de uma melhor maneira. Mas eu quero falar aqui, destrinchar um pouco aqui de 1 Coríntios 12, o que ele fala a respeito dos dons. Então, de uma maneira didática, amada, a gente vai... eu vou falar para vocês de uma forma que dê para entender, mas sabe que quando o Espírito está se movendo, os dons se movendo, não dá para a gente perceber. Isso aqui é uma palavra de profecia, isso aqui agora é sabedoria, não, isso aqui agora é conhecimento, não, agora isso aqui... Não, amado, o Espírito Santo, ele faz da forma que quer. A gente não precisa ficar analisando, e agora, isso foi o quê? Não, agora isso foi isso. E aquilo foi aquilo. Não precisa, amado. Então você vai perceber que muitas vezes no mover do Espírito, os dons se misturam. Mas é importante a gente separar, conforme Paulo foi falando aqui, para a gente entender as categorias. É importante. Por quê? Porque você vai começar a se mover nos dons e vai entender como Deus quer que você se mova. Porque eu creio em vocês se movendo nos dons. Eu desejo, amado, e da mesma forma que eu desejo, eu acredito que vocês desejam também. Amém? Então, a primeira categoria a gente pode chamar de dons de revelação, que são os dons que revelam algo. Que nessa categoria estão palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Amém? A palavra de sabedoria é uma percepção especial, um fragmento revelado de modo sobrenatural acerca de eventos futuros que não podem ser percebidos de maneira natural. Ou seja, a palavra de sabedoria, ela fala de coisas acerca do futuro. Amém? Em Atos 27, eu vou abrir aqui para vocês. Quem quiser abrir, Atos 27, é só um versículo aqui. Que dá um exemplo sobre palavra de sabedoria. Atos 27, versículo 24. Fala que quando Paulo ele entrou naquele navio que ia acontecer um naufrágio, né? E chegou uma palavra de sabedoria a respeito do futuro para Paulo aqui nessa condição. E aqui no versículo 24 diz assim:
versículo 23, diz assim: porque essa mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo pelo qual ele me falou. Então, houve o naufrágio, as pessoas estavam desesperadas, querendo jogar fora as coisas que estavam no navio, mas aí Paulo recebeu uma palavra de sabedoria a respeito do futuro. E ele comunicou para aquelas pessoas: olha, um anjo do Senhor apareceu para mim e falou para a gente não ter medo, que nós seremos poupados, ninguém vai morrer. Então, isso é uma palavra de sabedoria acerca de coisas futuras, uma palavra que vem de uma maneira sobrenatural. Pode ser um anjo que apareça? Pode, mas pode ser algo, um testemunho interior também, uma voz audível do Espírito falando conosco. Amém? A palavra de conhecimento é um fragmento de acontecimentos atuais. Então, diferente da palavra de sabedoria, que é acerca de algo futuro, a palavra de conhecimento é a respeito de algo atual que está acontecendo. Por exemplo, Jesus, quando ele se encontrou com a mulher samaritana, e ele falou, e ela disse, e ele falou assim, como é a palavrinha, gente? Ele dá uma palavra para ela, eu quero me lembrar da palavrinha, eu não anotei aqui, mas eu vou lembrar. E ele fala para aquela mulher samaritana: realmente tu não és casada e o que tem agora não é, né, não é seu marido. Ele deu uma, não é, esqueci agora. Tem uma palavrinha que eu queria me lembrar. Mas enfim, o que Jesus falou para aquela mulher samaritana foi uma palavra de conhecimento de algo atual que estava acontecendo na vida dela naquele momento. Então Jesus disse: tiveste 5 maridos, né? E o que tu tens agora não é teu. E aí foi uma palavra de conhecimento que deixou a mulher estarrecida sobre algo que era tão íntimo dela que... E aí isso se chama palavra de conhecimento. Discernimento de espíritos, que está nessa mesma categoria de dons de revelação. Fragmento de acontecimentos é a capacidade sobrenatural de alguém perceber a verdadeira natureza de uma situação espiritual ou de discernir forças espirituais que estão operando em alguém ou em alguma situação específica. Amém? Então, palavra de sabedoria a respeito do futuro, palavra de conhecimento a respeito do tempo presente, discernimento de espírito é uma capacidade de alguém discernir uma força espiritual que está operando numa situação específica ou sobre alguém. Por exemplo, o irmão Reagan, o irmão Kenneth Reagan, ele operava muito nesse dom específico. E sempre, às vezes, quando ele ia orar em algumas situações que algumas pessoas estavam oprimidas por algum espírito, ele conseguia, em algum relance, assim, quando ele abria os olhos, ele via o espírito, literalmente, sobre aquela pessoa. Ou ele via sentada no ombro, abraçando a cabeça da pessoa, alguma coisa assim. Então, em alguns momentos, pode ser que o Senhor mostre uma percepção espiritual do que está acontecendo naquela situação ou com alguém, para que você, lógico que Deus não vai revelar algo, amado, porque o Espírito Santo não é fofoqueiro. Saiba disso, ele não vai revelar algo simplesmente para você ter aquele conhecimento e ficar com aquilo. É para você fazer algo. Ele vai revelar e vai te dar o caminho que você tem que seguir. Algumas pessoas, às vezes, têm sonhos, e alguns sonhos realmente pode ser que foi algo que Deus deu, uma revelação, mas quando é uma revelação, amados, o sonho, assim que você acorda, você já tem um discernimento. Por quê? Porque Deus não vai te dar algo para você ficar aquilo te perturbando e Ele não falar nada. Se Ele traz algo para você específico, é porque Ele quer que você tome uma atitude, uma direção, faça algo, e Ele vai te dar o caminho. Amém? Então, o irmão Reagan, ele via aquele espírito e ele já sabia, ele falava exatamente: espírito tal, saia dessa pessoa agora. Amém? Então, isso é um discernimento de espírito. Acontece dessa maneira também. Lá em casa, por exemplo, às vezes, poucas vezes aconteceu, na verdade. Meu pai, ele sofre de esquizofrenia. E
tem coisas que eu sei que é da doença e tem coisas que eu sei que o diabo aproveita para trazer uma perturbação a mais. Então, eu já, no começo, eu não assimilava muito o que era do diabo e o que era da doença. Mas depois a gente foi ficando expert no assunto, e aí agora eu já sei, não, isso aqui é o Satanás. Então, isso aqui eu vou falar direto com ele. Venha, Satanás, olha aqui, você tem que sair. Você não tem legalidade aqui, não. Porque às vezes, amado, eu ficava achando, eu dava remédio, eu fazia coisas e não era. Não era. Eu olhava, meu Deus, isso aqui, será que todo esquizofrênico é assim? Aí eu comecei a orar e o Senhor foi me dando discernimento. Não, isso é demônio. Aí eu falei, não, então vamos expulsar. Amém? Então, às vezes acontece isso. Então, quando chega o conhecimento, amada, a gente vai em cima da raiz do problema. Amém? Às vezes a gente está orando por uma situação e o negócio parece que não cede, mas quando você, peraí, Senhor, o que está acontecendo aqui que eu não estou percebendo? Começa a orar em línguas. Começa a orar. Uma hora Deus vai falar com você, amado. Olha, está acontecendo exatamente isso aqui. Eu quero que você ore desta maneira. Eu quero que você faça dessa maneira. Eu quero que você repreenda dessa maneira. Eu quero que você fale com esse espírito tal. A direção vai vir, amado. Amém? Mas não tenha medo. Sabe por que você não tem que ter medo? Porque você é luz. E maior é aquele que está dentro de você. Amém? Eu trabalhava em um lugar que a minha ex-patroa, ela gostava muito de deixar umas oferendas no canto da sala dela. Aí ela sempre deixava escondido e não avisava ninguém, mas no dia da faxina, eu olhava e tinha um copo d'água, tinha não sei o quê. Eu falei, nossa, mas eu, na minha inocência, achava que tinha ido alguém comer o final de semana e tinha deixado as coisas lá no canto. E aí eu limpava tudo. Aí uma vez, ela não sabia que eu limpava. Uma vez ela chegou e não viu, e ela ficou irritada. Ela falou, cadê as coisas que eu coloquei aqui? Eu falei, eu limpei. Não era para limpar, não. Ela falou, não, isso aqui é para ficar aí. Eu falei, meu Deus, misericórdia. É para deixar aí. Aí, sabe, quando você, parece que cai a ficha e você descobre o que é, vem aquele medo. Que vem de, meu Deus, eu estou num ambiente assim, misericórdia. Aí eu falei, quase isso, cruz credo. Mas, amados, aí rapidamente eu fiquei olhando. Gente, mas o que é um copo d'água? O que é farofa, pipoca? Isso não é nada. Que leseira. E eu estava pensando, antes de concluir o raciocínio sobre isso, eu estava ouvindo uma pessoa que ela trabalha com isso, ela não é crente, uma pessoa que mexe com essas coisas. E a repórter estava falando assim, mas por que vocês colocam aqueles bonequinhos de voodoo na casa, quando vocês querem fazer um trabalho contra uma pessoa, vocês colocam tipo um sapo costurado com a boca não sei aonde, um bonequinho de voodoo lá não sei aonde, porque do jeito que ela estava falando, eles colocam de uma forma que a pessoa para onde eles estão fazendo o trabalho, elas têm que ver o bonequinho, tem que ver o sapo com a boca costurada, então eles colocam num lugar estratégico. Aí a dita cuja lá falou assim, é porque não adianta fazer o trabalho se a pessoa não tiver consciência que aquele trabalho está sendo feito, porque o medo não vai ser gerado nela. Então, se alguém faz o trabalho e ela não sabe, mas na hora que ela vê, o negócio está lá, talvez 6 meses, está lá, não teve efeito nenhum, mas na hora que ela vê que tem um bonequinho lá de voodoo, acabou. Se ela ter medo e dizer, pronto, aquilo ali vai entrar na minha casa, acabou. É a brecha que o diabo quer para entrar. Que coisa, né? Sabe, amados, as coisas no reino do Espírito é mais real do que no mundo natural. E a gente não precisa ter medo disso, a gente só precisa saber o que são essas atuações do Espírito e como a gente tem que se mover. E, amados, na hora que eu falei, mas que diabo? Rapaz, ele vai bem no cerne do... Aí ela falou, se não tiver o bonequinho, se não tiver a boca do sapo costurada, aquilo ali a pessoa nunca vai saber, mas ela tem que saber. Porque é na hora que gera o medo que a porta, né, para, como ela fala, a entidade entrar, vem. Ela falou exatamente assim, com essas palavras. Eu fiquei, meu Deus.
Então, mas eu fui lá, olhei as coisas, aí eu falei, quer saber de uma coisa? Toda vez eu vou tirar agora. Eu não vou deixar isso aí, não. Ela só vem uma vez na semana, eu vou tirar, vou lavar, isso não é nada mesmo. Aí uma vez eu esqueci de fazer a faxina, aí ela estava lá e eu fui. Isso antes, toda vez eu orava, eu olhava e dizia, eu repreendia, eu abençoava, Senhor, não aceito nada disso aqui nesse ambiente. Esse lugar eu consagro a você, ainda que só seja eu de cristã aqui. Eu não quero saber de palhaçada do diabo aqui, porque enquanto eu estiver aqui, esse ambiente me pertence. Eu quero luz brilhando aqui, não quero treva, nem confusão, nem nada, não. Aí um dia eu fui mexer e ela estava lá. Eu disse, doutora, eu preciso limpar aqui, posso tirar? Depois eu coloco. Ela falou, não, joga isso fora. Isso não funciona, não. Eu pensei que isso aí funcionava. Não funciona não, estou perdendo tempo. É verdade, né? Deixa eu limpar então. Aí, fazer o quê? Não funcionou, né? Não sei qual era o motivo, mas... Amado, ídolo não é nada. A Bíblia já diz. Não é nada. Amém? A palavra do Senhor é a verdade sobre qualquer situação. Então, outra categoria dos dons de poder é dons de poder. É a segunda categoria. A gente falou da primeira categoria, dons de revelação. A segunda é dons de poder, que são dons espirituais que fazem algo. Primeiro, da categoria dom da fé. Esse dom da fé, amado, ele não se trata da fé natural do crente, aquela medida de fé que todo crente nascido de novo recebe. Então, quando a gente recebe Jesus, a gente recebe uma medida de fé, que a gente vai pegar essa medida de fé e fazer ela crescer. Amém? Essa fé não é essa medida que o crente recebe, mas é uma transferência de fé sobrenatural que vem sobre o indivíduo com um propósito específico, a fim de que algo que só pode ser realizado por meio sobrenatural aconteça. Amém? Por exemplo, lembra de Pedro quando estava ali na porta Formosa e tinha um aleijado ali na porta? Então, esse dom da fé, amado, ele opera independente da minha fé ou da fé da pessoa que está precisando. Mas é algo que o Espírito Santo intervém com um propósito. Lembra que a gente está falando sobre manifestações do Espírito? Manifestações, essa palavra manifestação. Quando você pensa nela? Se eu falar assim, tem um grupo ali se manifestando na praça, está tocando panela, está batendo nas panelas, gritando, balançando, né, fazendo algazarra. É um grupo que está se manifestando. Por quê? Porque eles querem que as pessoas vejam eles, querem que as pessoas vejam o que eles estão fazendo. Então, quanto mais barulho, mais eles vão chamar a atenção das pessoas. Amados, manifestação do Espírito vem com o propósito de Deus fazer barulho na terra para mostrar quem Ele é para o ímpio. As manifestações não acontecem para o crente crer. Porque se nós somos chamados de crente, é porque nós já cremos. As manifestações vêm para que Deus faça um espetáculo mesmo, para o mundo ver que Ele é Deus, que Ele é poderoso, que Ele cura, que Ele ainda cura cego, aleijado. Então, é Deus em momentos oportunos, que quando vem aquele dom, que vem sobre a pessoa, é algo específico mesmo, com um fim proveitoso mesmo de Deus se manifestar mesmo. Então Pedro olha para aquela pessoa e fala, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Numa inspiração pelo dom da fé mesmo, ele vai e levanta aquele homem daquele lugar e o homem é curado. E vocês lendo, né, a história depois, o homem vai ser interrogado e todo mundo fica maravilhado, porque ele era a pessoa que estava ali há vários anos naquela porta. Então, quando um milagre sobrenatural acontece dessa forma, amado, não tem como ficar oculto. Não tem como ser escondido. Amém? Então, isso é um dom da fé sobrenatural. Não tem, amados, como a gente prever quando esses dons vão se mover. Bem que a gente gostaria de estar aqui e dizer, nossa Senhor, vai acontecer isso, aquilo outro. Não, não tem como a gente prever, porque o Espírito Santo concede da forma que Ele quer, como lhe apraz. O que a gente pode prever, amado, é a nossa fome e sede para que essas coisas aconteçam.
Quanto mais fome e sede, amados, Deus vai se mover com intensidade entre nós. Amém? Então, esse é o dom da fé. Operação de milagres ou de poder é uma operação divina de poder sobrenatural que sobrepuja as leis naturais e faz de maneira rápida o que é naturalmente impossível. Ou seja, é um milagre que acontece de uma maneira rápida. Por exemplo, quando eu oro por alguém e a perna daquela pessoa cresce de uma maneira rápida, sobrenatural. É uma intervenção divina que aquilo só pode acontecer sobrenaturalmente, mas acontece de uma forma instantânea. Quando Pedro andou sobre as águas, aquilo foi uma manifestação de poder sobrenatural. Amém? Que estava indo contra as leis da... Um cego de nascença enxergar. Quando um cego de nascença é curado e enxerga, amado, é porque algo que estava faltando ali na visão dele foi criado naturalmente, rapidamente ali, e ele voltou a enxergar. Estava faltando alguma peça ali, vamos dizer assim, nos olhos dele. E aí ele passa a enxergar. Algo que estava faltando cresceu ali. Então isso é uma operação de milagres ou de poder. Amém? Dons de curar. Diferente aspecto dessa manifestação sobrenatural. Diferentes aspectos dessa manifestação sobrenatural são destinados a produzir cura, mas de formas variadas. Esse dom de curar, amada, é diferente de você estar orando mesmo para os enfermos, impondo a mão sobre os enfermos, você orando para ser curado de alguma doença. É diferente essa operação, os dons de curar. Esse dom de curar é tanto que o pastor falou disso na quinta-feira e eu achei bem interessante. Ele disse que são diferentes formas, né? Por isso que se chama dons. São diferentes maneiras de se curar, ou o Espírito Santo curar as pessoas. Um exemplo disso. Em Lucas 17, fala de um grupo de leprosos que foi até Jesus. E eles, quando chegaram para Jesus para serem curados, Jesus falou para ele, vai e se mostra ao sacerdote. Sabe que quando esses leprosos chegaram para Jesus, Jesus não usou o dom de operação de milagres sobre eles, porque ele poderia ali impor as mãos, falar alguma coisa, fazer alguma coisa, aqueles leprosos serem curados automaticamente. Na verdade, a Bíblia fala aqui que os leprosos não saíram da presença de Jesus curados. Fala que enquanto eles estavam indo para o sacerdote, no caminho, eles foram curados. Amém? Isso é uma demonstração de dons de curar, uma maneira sobrenatural, guiada pelo Espírito Santo. Uma inspiração que vem. Quando Jesus ele foi orar pelo aquele cego de nascença, que ele cuspiu no chão, sabe que Jesus poderia só falar algumas coisas, ou impor as mãos, ou falar, seja curado agora. Mas ele recebeu uma inspiração. Cuspiu no chão, fez um lodo, a Bíblia fala lodo, uma coisa bonita para se falar, né? Você cospe no chão lodo, e agora vai lá e se lava. Então, quando ele se lavou, ele foi curado. Isso é uma inspiração que vem, isso se chama dons de curar. Maneiras talvez inusitadas que Deus vai usar, talvez um tapa, como o pastor falou, de alguém que ele viu sendo curado. Espera aí que eu vou fazer um negócio aqui, não se assusta não. Aí, ao invés de impor as mãos, você dá um tapa na cara da pessoa. Mas a pessoa pelo menos levantou curada. Foi uma inspiração. Agora, isso quer dizer que toda vez que vier um cego aqui na frente, eu vou cuspir no chão, fazer lodo e botar nos olhos dele porque Jesus fez? Não. Eu preciso ser inspirado, amados. Inspirados. Então, se Deus está me inspirando a fazer algo inusitado, mas eu sei que é o Senhor, amado, seja guiado. Amém? Seja guiado. Jesus, ele era muito criativo, ou o Espírito Santo, um dos dois. Porque além dessa situação que ele colocou, cuspe nos olhos do cego, teve uma outra situação em Marcos 7, que ele
colocou a mão, pegou saliva e colocou na língua de um surdo. O surdo, trouxeram o surdo e Jesus foi e fez na língua do homem. E o homem foi curado. Uma inspiração divina, amado. Sabe o que vai dizer se é no espírito ou é na carne, tal coisa? É o fruto que aquilo vai produzir, o resultado daquilo. Então, amados, a gente tem que ter cuidado para dizer determinada coisa é o diabo, determinada coisa é do espírito. Amém? A gente não está aqui para julgar. A gente pode julgar pela palavra. As ações, o que aquela pessoa está fazendo, nunca o profeta, mas as ações. Então, se está tendo fruto, está tendo resultado, amém. A glória está sendo para o Senhor, amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Os outros dons são mais fáceis porque tem mais notoriedade no nosso meio, que são os dons vocais. São dons que falam algo. Que são profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Amém? O dom de profecia é falar em nome de Deus. Né? Numa definição mais curta, seria isso. 1 Coríntios 14, se você quiser depois ler na sua casa, fala que o objetivo da profecia é edificar, exortar e consolar. Amém? Esse é o objetivo da profecia, amados. E sabe, a Bíblia diz que qualquer pessoa pode profetizar. Amém? Qualquer pessoa pode profetizar. Agora, não necessariamente uma pessoa que está profetizando, ela é profeta. Ela foi chamada no ofício do profeta. Mas todo profeta profetiza. Amém? Então, podemos sim profetizar. E toda profecia, amado, ela é para edificar, exortar e consolar. Ela não é para dizer com quem você vai casar. Ela não é para dar direções a respeito do seu futuro e você não fazer nada, ficar esperando, ligando para o profeta, dizendo: o que eu faço amanhã? Eu compro ou não compro? Eu vou ou não vou? Viajo ou não viajo? Caso ou não caso? Fico ou vou? Vou para a igreja ou não vou? E aí, profeta? Irmãos, isso acontece muito. Vocês não têm ideia. Não têm ideia, amados. Profecia não é para isso, não. A profecia é para edificar a igreja, é para exortar a igreja e para consolar. Amém? Variedade de línguas é um dom que se manifesta geralmente para se transmitir uma mensagem. Não é esse orar em línguas que a gente ora nas nossas casas, na igreja, em oração. É um dom específico que vem, por exemplo, quando alguém é impulsionado no meio da igreja, vamos dizer assim, a orar em línguas em voz alta, e alguém é impulsionado para interpretar. Ou a mesma pessoa, ela se levanta e ora em línguas e ela mesma dá a interpretação. Mas lembra que a profecia é para edificar, exortar e consolar. Ou seja, a variedade de línguas, ela tem que vir com a interpretação, porque não adianta o pastor se levantar, falar meia hora em línguas aqui, rodar, sapatear e todo mundo esperando aqui. E se sentar. Não edificou ninguém, só ele mesmo. Amém? Então, quando há uma oração em línguas dessa maneira, precisa haver uma interpretação para que todos sejam edificados. Amém? Interpretação de línguas. Geralmente, o dom de variedade de línguas é acompanhado pela interpretação. Por quê, amados? Porque o próprio apóstolo Paulo, ele estava corrigindo os excessos, porque as pessoas lá na igreja de Coríntios, eles estavam experimentando os dons do Espírito, esse mover do Espírito, que é bom, amados. Isso é muito bom. Mas eles estavam de uma forma descontrolada. Todo mundo orando em línguas, todo mundo caindo na unção, rindo, aquela correria. Mas é a palavra. Cadê a palavra? Não tinha. Porque precisa haver um equilíbrio entre a palavra, os frutos e os dons. Você sabia disso? Que precisa haver um equilíbrio? E sabe, amados, a Bíblia fala que a gente precisa buscar os dons, mas a gente precisa, mais do que buscar os dons, é se mover na manifestação dos frutos. Porque os frutos é que vai dar respaldo para os dons operarem na nossa vida. Pessoas vazias, querendo operar no mover dos dons, amados, é um perigo.
É um perigo. Existem os excessos, existem muitas pessoas que estão fazendo coisas em nome de Deus erradas, né? Mas, amado, o caráter, ele precisa respaldar os dons. Amém? E o nosso caráter transformado vem com a manifestação dos frutos, quando a gente se entrega ao Espírito e deixa ele moldar o nosso caráter através dos frutos, que são domínio próprio, paciência, longanimidade, amor, perdão, justiça, alegria. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então são esses, amados, dons. E antes de encerrar, eu queria só fazer um comentário aqui e falar que existem algumas reações que as pessoas têm às manifestações que não é necessariamente uma manifestação do Espírito. Amém? As manifestações do Espírito é isso que eu falei para vocês. Mas as reações do homem às operações do Espírito é diferente. E eu vou explicar para vocês. Quando alguém chora, pula, corre, cai, grita, dança, ela está reagindo a um poder que está sobre ela. Mas isso não é o Espírito Santo fazendo isso nas pessoas. É aquela pessoa fazendo aquilo no Espírito, que é diferente. Então, quando você vê alguém pulando, correndo, caindo, desmaiando na unção, seja como for, amado, é aquela pessoa reagindo ao contato com o Espírito, tanto por dentro como sobre. E sobre a eletricidade, né, que eu expliquei, a gente pode usar novamente esse exemplo, né, do dom do Espírito, da operação do Espírito com a própria eletricidade. Por exemplo, a eletricidade, ela se manifesta, se a gente for perceber, de algumas maneiras. Ela pode se manifestar acendendo a lâmpada, ela pode se manifestar ligando o chuveiro, pode se manifestar ligando a TV, ligando o computador. Ela se manifesta de várias maneiras. Agora, se alguém tomar um choque em contato com essa eletricidade, você já prestou atenção que as pessoas elas têm reações diferentes com o mesmo choque? Alguns podem gritar, desmaiar, suspirar, outros correr. Então, amados, da mesma forma, quando nós temos contato com os dons do Espírito, aquilo vem tão intenso por dentro, amado, que tem hora que os pés não querem segurar. Tem hora que é difícil para segurar a boca. Mas sabe que essas reações não é o Espírito fazendo isso nas pessoas, entenda isso. Amém? Mas eu quero estimular você, quando o Espírito vir, a inspiração vir, amado, vem, pega junto nesse mover do Espírito. Amém? Pega junto. Sabe que a gente, quando está cantando aqui, a gente não está pulando e se alegrando, não é por causa do ritmo da música? Às vezes as pessoas acham que a gente às vezes está pulando, dançando por causa do ritmo. Não tem nada a ver, amado, com ritmo. Mas é uma inspiração que vem por dentro. Por dentro. Por quê? Por causa da palavra que a gente está cantando. Por causa daquilo que está saindo da nossa boca. Aquelas verdades que estão brotando dentro de nós. Quem eu sou, quem eu era, quem agora eu sou, quem eu serei. Cantando as realidades de quem eu sou hoje em Cristo. Amados, pode não ter nenhum instrumento. Na hora que você olha para aquela letra, olha para a palavra, isso vira uma realidade dentro de você, você quer correr, quer pular, quer chorar, quer fazer qualquer coisa, mas parado você não fica. Isso é normal, amado, é uma reação do nosso corpo a essas ações do Espírito dentro de nós. Amém? A palavra de Deus, ela é viva. Algo vivo dentro de nós, amado, não é morta, não. Ela está sempre borbulhando, sempre mexendo, sempre em movimento. Do nosso interior está fluindo rios de água viva. Rios de água viva, rios de água viva. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então entenda isso.
quando você vê alguém reagindo ao mover do Espírito, não se escandaliza, olha os frutos. O irmão Hegel, ele falava algo, eu vou encerrar com isso. Ele dizia, olha, quando uma pessoa cai no Espírito, o que vai determinar se ela caiu na carne ou não é a forma como ela se levanta e os frutos que ela vai produzir. Amém? Então, não se escandalize, amado, porque nós vamos ter tempos nessa igreja de mover do Espírito. Não se escandalize. Amém? Se você precisar correr, pular, dançar, faça isso. Amém? E a gente vai, conforme for passando o tempo, instruindo vocês da melhor maneira para se mover no Espírito sem machucar ninguém, sem você se machucar. Não tem nenhum problema você correr com o olho aberto, pular com o olho aberto, não é menos espiritual. Você preservar a pessoa que está do seu lado, se você vai pular, abrir os braços, dançar. Amém? Aleluia. O irmão Hegel diz uma coisa bem interessante aqui. Ele fala assim, embora eu não concorde com os excessos, que sempre tem excesso, amados, no meio do mover do Espírito, eu prefiro ter um pouco de fogo selvagem do que não ter fogo nenhum. Eu prefiro ter um pouco de excesso e fanatismo do que ter a ordem de um cemitério sem que nada aconteça. Em qualquer momento que houver um mover de Deus, sempre haverão aqueles que entrarão em excessos. Contudo, se essas pessoas forem honestas e sinceras, elas aceitarão a correção e terão esse poder canalizado na direção certa. Amém? Então, amados, a gente vai ter mesmo manifestações poderosas aqui no nosso meio. Amém? Eu sei que Deus não está preparando o ambiente à toa, não. Amém? Você foi abençoado? Amém, amados? Então, guarda isso no seu coração. A gente vai continuar falando desses assuntos mais para frente. Isso foi só uma amostrinha, né? Tem muito mais coisa ainda por vir. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Que bom, né? Ser instruído pela palavra, não é verdade? Amém. Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo. Pai, obrigado pelo teu ensino. Pai, obrigado por essa palavra, Pai, encontrando morada, Pai, no coração de cada um dos teus filhos, Senhor Deus. E eu sei, Pai, que talvez tem coisas que talvez não fosse para esse momento agora, Pai, mas é uma semente que foi lançada no coração dos teus filhos, Pai, e que no tempo oportuno elas frutificarão, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, irmãos. Então, a gente parte agora para a finalização do nosso culto, né? Nas quintas-feiras estamos tendo esses cultos de ensino, tá bom? Convido você a estar conosco, é um tempo muito bom, né, onde a gente pode ser instruído e também abastecido, né, com a palavra. Amém, irmãos? No próximo domingo também é o nosso culto de celebração. Esteja presente, amém? Daqui a 2 sábados, não é, Gustavo? Dia 31. Dia 31, sábado, a gente vai ter o nosso primeiro culto de jovens aqui na igreja. Amém? Então eu tenho certeza que se você não é mais jovem, você conhece um jovem. Amém? Então, convide esse jovem para poder estar aqui com a gente. Vai ser um tempo maravilhoso, poderoso. Amém? É um novo tempo na nossa igreja. Amém, irmãos? Vamos pegar junto e grandes coisas o Senhor tem mesmo para poder derramar sobre o nosso meio. Amém? Glória a Deus. Sejam abençoados na prática dessa palavra, irmãos.